O Bauis Ais faz uma pergunta no canal do Rogério Anitablian. Senhores, o Catar tem estrutura de defesa para segurar alguma investida militar ou mesmo uma revolução colorida da OTAN? Abraço a todos, um abraço aí ao camarada. Eu queria enviar essa pergunta, ou o Rogério ou o comandante podem responder, mas eu também queria que vocês escolhessem, podem escolher aí, eu queria que vocês falassem sobre essa questão do identitarismo, porque está muito presente realmente na campanha contra o Catar e também, o Rogério citou o Irã, na campanha contra o Irã. Né? Hoje teve Inglaterra e Irã, a imprensa destacou muito que houve protesto, mulheres chorando no estádio, no jogo do Irã, as iranianas, tinha uma bandeira lá escrito Woman em inglês, né, a bandeira do Irã na arquibancada. Então eu queria que vocês comentassem, né, essa questão de se o Irã, se o Catar tem estrutura militar para aguentar algum bombardeio ou alguma revolução colorida da OTAN, escolham, e essa questão do identitarismo também. Podem... Passa a bola primeiro para o comandante, depois para o Comandante, responder as duas vamos coisas. lá. Comandante, pode escolher aí. Pode falar as duas também, se quiser. Depois o Faz o seguinte, Rogério. Como a pergunta foi feita dentro do canal do Rogério, passa para ele, depois eu complemento, Beleza. Não tem problema. A gente Perfeito. eu pego os assuntos, a gente dá uma pincelada geral, passa para o Rogério primeiro e a gente complementa, não tem problema. Perfeito. Essas live, eu falo sempre que live boa é live meio caótica. Assim, porque aí não, tem muita coisa acontecendo, né? Vamos lá, Rogério. Bom, em relação à possibilidade do Catar resistir contra uma investida militar de uma organização como a OTAN, ela, ao meu ver, não existe. Agora, tem muitos pontos que são importantes aí, no que diz respeito à questão de uma eventual revolução colorida. Até aqui, esses países do Conselho de Cooperação do Golfo, inclusive a Arábia Saudita, tão citada, não foram objeto de nenhum tipo de intervenção mais aguda por parte desses mesmos interesses que geraram a tribulação na Síria, no Iraque, no Irã, nesse momento. Né? O Rui bem lembrou aí do Partido Baas. Então, o Partido Renascença Árabe, o Partido Baas, ele foi fundado por um cristão chamado Michel Aflaq e teve governos, paralelamente, em Damasco e em Bagdá, de orientações diferentes. Né? O de Bagdá com Saddam Hussein, o de Damasco, à época, com Hafez Assad, um deles ligados aos xiitas, no caso do Hafez Assad, os alauítas, que são o ramo do xiismo, e o outro aos sunitas, Saddam Hussein, que vinha do clã, lá do Bakr, do clã de Tikrit, na região norte de Bagdá. A grande questão que eu coloco, para que todos possam refletir, é o dado que também o Rui suscita, da questão da Irmandade Muçulmana. Né? O que é o sucessor, vamos dizer assim, da importância política, militar, da Irmandade Muçulmana no Oriente Médio hoje? São esses grupos que estão mais próximos, ligados à Turquia, como o ISIS, o Daesh, a Frente Nusra. Esses grupos, eles são afiliados a essa orientação sunita. Então, eles são grupos que muitas vezes são confundidos aqui no Brasil com o xiismo do Irã. Então, são grupos sunitas. É bom que se frise para que as pessoas compreendam perfeitamente do que se trata. E, ao contrário do que as pessoas podem imaginar no primeiro momento, que o senso comum acredita, eles têm sido utilizados para a desestabilização destes mesmos países árabes, mesmo aqueles que têm maioria sunita, como até aqui nós pudemos observar, mesmo acontecendo em regiões majoritariamente sunitas do Iraque, a parte do Iraque também tem maioria xiita, né? Na Síria a maioria é sunita, e foram utilizados esses grupos para desestabilizar o governo. Né? No Irã, onde você tem claramente uma maioria xiita, parte do que está acontecendo ali nas regiões do Azerbaijão do Oeste, parte do que está acontecendo ali naquela fronteira com o Kurdistão iraquiano e com a própria República do Azerbaijão, que até o começo do século passado era parte do território iraniano, né, a província de Baku, é movido por esse tipo de grupo. Tá? Então é bom que as pessoas saibam disso. Muitas vezes tem essa concepção, o fulano é radical porque é xiita. Aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor entre xiitas e sunitas, mas esses grupos que estão afiliados e mais próximos da Turquia, que estão mais próximos dos Estados Unidos, recentemente o embaixador da Síria em Moscou denunciou que parte da instrução que esses grupos recebiam para desestabilizar a região e a Síria, e inclusive regiões ali da Ucrânia, onde os russos estão com a administração civil e militar estabelecida,
esses grupos recebiam recursos de onde? Da Turquia e dos Estados Unidos. Quem disse isso foi uma fonte oficial da Embaixada da República Árabe Síria em Moscou, corroborada tanto pela chancelaria russa como pela própria chancelaria síria em Damasco. Então, eu acho que para que se institua uma, vamos dizer assim, uma revolta no Catar com o objetivo de depor o governo, esses grupos no Ocidente, eles teriam que ter alguma predileção por algum grupo ainda mais leal aos seus interesses. O Rui bem suscitou aí essa posição dita intermediária do Catar e da Turquia na sua relação com o Ocidente. Não há frições maiores de caráter ideológico entre estes países, as suas administrações, eu entendo, e o que é o objetivo de Londres, de Washington, de Tel Aviv, e, de um modo geral, há uma relação propositiva, positiva. Teve até um evento bastante marcante esses dias, eu estava vendo na televisão libanesa, um repórter do Canal 12 da televisão israelense entrando ali numa altercação com um libanês, ao dizer que era representante da televisão israelense, e ele, como o Líbano não tem relações muito fáceis com Israel, se recusando a prosseguir a entrevista. Mas, efetivamente, eles têm um bom acesso ao Catar, não só aos recursos do gás, mas também a trocas do serviço de inteligência. Então, eu não vejo, tentando ser um pouco mais sintético, a possibilidade de que uma revolução colorida venha, nesse momento, de forma decisiva, atingir o governo do Catar. Podem acontecer processos de frição, pequenas chantagens para obter maiores benefícios do governo do Catar, mas não vejo que o Ocidente queira substituir aquele governo por um governo com um viés ainda mais claramente pró-Ocidente, pró-OTAN. Tá? Porque eu acho que eles têm, de alguma forma, um certo alinhamento ali nas questões geoeconômicas, nas questões geopolíticas com esses interesses. É claro que a crítica sobre o aspecto dos costumes, do identitarismo e tudo mais, agora vou deixar o comandante para ele falar sobre isso, mas ela também é uma questão de caráter ideológico. E aí há um desencontro entre o interesse do Ocidente e o interesse dos catares. Né? Eu penso assim, complementando o que o Rogério falou, essa pauta identitária, ela dá muito certo no Ocidente rico. Né? Então, você pega, por exemplo, a Europa, Estados Unidos, que na América do Sul acho que as pessoas têm outros problemas para pensar. Até pegou, porque colocaram muito dinheiro. Mas eu acho que se tirar o financiamento, esse negócio some, porque as preocupações aqui são outras. Uma pessoa que mora na Zona Leste de São Paulo, lá no fundão, na Zona Leste, tem que pegar aí 3, 4 ônibus para chegar no trabalho, ela não está muito preocupada com o identitarismo, não. As buscas dela são outras. Então, eu penso que, no caso do Oriente, se aqui na América do Sul já é assim, né? Nesses locais aí, por uma questão cultural, eu acho que isso só vai piorar as coisas. Na minha opinião, o imperialismo / globalismo, preciso falar o globalismo aqui, porque a turma do Arte da Guerra usa mais esse termo, o pessoal que está por aqui, só para eles entenderem. Mas o imperialismo / globalismo, eu acho que está começando a errar a mão, gente. Por duas coisas. Primeiro, vamos lá. Esse negócio de você empurrar identitarismo goela abaixo em país árabe, eu acho complicado. Se fosse um país árabe mais próximo, a Tunísia, mais ocidentalizado, talvez até pudesse ser, mas eu acho muito difícil isso aí dar certo no Golfo Pérsico. Eu acho que pode ser um tiro pela culatra. E um outro lado também, que eu acho que o imperialismo está realmente perdendo a mão. Eu estava conversando com uma pessoa ontem numa live que está no Irã. Ele me falou uma coisa que é o seguinte, falou, comandante, até uns dias atrás, havia uma certa simpatia da sociedade por essas manifestações. Mas depois que teve aquele atentado na mesquita, que foi feito pelo Estado Islâmico, e que começaram a surgir movimentos separatistas e muito violentos, a simpatia está indo embora. O pessoal está começando a se alinhar mais com o governo. Então, o que eu acho? Eu acho que esse pessoal, né, do imperialismo está perdendo a mão. Eu acho que eles vão acabar fortalecendo a linha dura não só no Irã, mas talvez em alguns países árabes. Eu acho que essa Copa vai passar e eu penso que é pouco provável que ela traga mudanças para o Catar. Quanto a revoluções coloridas ali, eu não sei. Eu lembro que há uns 10 anos atrás, quando tentaram ensaiar isso no Bahrein, a Arábia Saudita foi rápida. Ela mandou tropas para lá e falou, aqui não vai funcionar. Eu acho que é um cenário bastante complexo, gente.
Acho muito, muito difícil que algumas mudanças aconteçam ali. Acho que há muitas diferenças entre aquela região do Golfo, muitas diferenças e muitos interesses. Depois o Rogério pode dar uma aprofundada nisso, mas é bem diferente de uma Tunísia, de um Egito ou mesmo de uma Síria. Eu acho pouco provável que algumas coisas prosperem ali. Agora, nós temos que olhar uma outra coisa também que é muito importante. Né? O mundo de hoje, de 2022, é completamente diferente daquele mundo que nós pegamos no início das revoluções coloridas. Você tem um mundo hoje que está caminhando aí para uma fragmentação, é um mundo que provavelmente ele vai ser multipolar. Eu não sei se vai ser tão fácil daqui para frente, você até starta uma revolução colorida, mas se você vai chegar nos mesmos resultados daquelas primeiras chamadas primaveras árabes, né, que de primavera não tinha nada, eu acho pouco provável. Eu estou bastante pessimista nesse sentido. Só antes da gente já pegar o próximo tema aqui, eu queria falar com todo mundo que está... Você queria comentar? Perdão. Foi mal. Eu cortando o pessoal aqui na casa. Não, eu queria fazer um comentário mais geral, que é o seguinte: nós temos que levar em consideração aqui que a região do Oriente Médio e arredores, né, ela está completamente desestabilizada. É um dos principais sinais de desestabilização política da dominação imperialista no mundo todo. Né? Não aparece muito porque é muito caótica a situação. E também muita coisa é ocultada. Né? Agora, eu acredito que o principal sinal de desestabilização da região vem justamente dos tradicionais aliados do imperialismo naquela região, que a coisa está se soltando. Né? Nós temos aí a Turquia, inúmeros atritos com o imperialismo. Houve uma tentativa de golpe para derrubar o Erdogan, né, alguns anos atrás, e o Catar com a Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana sempre foi considerada uma organização muito reacionária, né, na época que eles combatiam os governos nacionalistas. Mas a coisa está mudando de figura. Né? Embora eles continuem tendo uma atitude reacionária, todos eles estão com uma situação difícil no relacionamento com o imperialismo. Né? Nós temos que lembrar que o Biden ele teve que fazer uma viagem, né, para o Oriente Médio, reunir com vários países ali, e ele usou uma frase que é muito sintomática, muito expressiva, que é o seguinte: existe aqui um vazio de poder. Né? Imagine só, um vazio de poder em toda essa região. É uma coisa muito grave. Né? A Arábia Saudita multiplicou aí os desentendimentos com o imperialismo. O imperialismo não consegue, o imperialismo norte-americano, isso aqui é um sintoma também muito importante, não consegue efetivamente dar o apoio que a Arábia Saudita precisaria, né, no Iêmen para agir como polícia local. Né, para fazer o seu papel de polícia local. Tem uma campanha grande nos Estados Unidos e na Europa contra o negócio do Iêmen. Grande. É menor do que a do Catar, mas a situação lá é monstruosa e há muita gente contra. Né? O país está totalmente destruído. Então, eu acho que no próximo período nós vamos ver modificações aí. Né? A Turquia, na minha opinião, está andando na corda bamba. Né? E o Catar acompanha isso daí. Eu acho que não podemos esperar que... Não estou vendo que nada vai acontecer imediatamente em relação ao Catar, mas que os atritos vão aumentar aí com todos os países, não há dúvida. Principalmente diante da pressão iraniana, que é muito forte. Da pressão iraniana e da pressão russa e chinesa. Né? Que é muito forte na região. O imperialismo é um animal ferido, né, Rui? Ele vai reagir como um animal ferido. Sem dúvida. Está reagindo, né? Está procurando reagir. Inclusive aqui, né? Sabendo que... inclusive aqui. Não, uma coisa que a gente tem que levar em consideração, só um comentáriozinho.
é o problema do custo disso tudo. Eu estava vendo hoje um site que cuida do custo da guerra, eles falaram que na chamada guerra ao terror, quer dizer, desde do atentado em Nova York, os Estados Unidos gastaram só com essa operação cerca de 8 trilhões de dólares. É muito dinheiro. É difícil. Aí aparece o Trump. O Trump olha e fala, não dá. Como é que todo mundo vai viver aqui para sustentar uma guerra que favorece um punhado de empresas aqui, financeiras, de petróleo, etc. e tal? O Trump aparece nessa crise, né? Então, a situação do imperialismo é uma situação muito feia mesmo. Agora, como você disse, é uma fera coada. E a fera coada, a gente sabe, ela fica muito feroz, né? Eu percebo o seguinte, que isso tudo tem muito a ver também com a questão das rotas comerciais e do rápido desenvolvimento econômico da China e agora também da Índia, né? Então, essa questão aí precisa ser bastante lembrada, porque eu vejo que a partir do momento em que essa China começa a incomodar, inclusive em mercados que antes eram cativos dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, desse conjunto de países do Ocidente, já há um primeiro momento de estranhamento com a China. Agora, com o crescimento também da Índia, com essas questões do conflito ucraniano também, onde os russos conseguem assegurar algum controle sobre regiões no leste e no sul da Ucrânia. Com toda essa situação nova sendo colocada, naturalmente há um certo desespero desse poder imperialista, desse poder global dos Estados Unidos e de seus aliados. Então, a coisa é complicada sob esse aspecto. Quer dizer, eu não sei até que ponto também eles se sentem confortáveis em entregar as joias da coroa. E aí eu vejo com preocupação também o cenário da América do Sul, e especificamente o cenário brasileiro. Uma coisa que eu sempre vou pegar carona no que o Rui falou, tá? Esse gasto com a guerra ao terror, que, na verdade, é uma conta que vai ficar para a próxima geração de americanos. Quem nasce hoje nos Estados Unidos já nasce com a dívida dessa guerra aí, porque não foi pago ainda, não está sendo financiado. Eu coloco as coisas dessa forma, Rogério. Está complicado que, por exemplo, a indústria de defesa americana, ela já deu todos os sinais que não tem condições de cumprir no curto prazo, ou pelo menos nos preços atuais, os compromissos que o Departamento de Estado está querendo assumir na guerra da Ucrânia. Está difícil isso. Os Estados Unidos estão pegando munição de artilharia na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, perdão, pegando munição de artilharia na Coreia do Sul, pedindo outros insumos aí para outros países. Algumas empresas, se cogitou aí do fabricante do Stinger deixar Taiwan no segundo plano. Tinha feito uma grande encomenda de mísseis Stingers, deixar Taiwan no segundo plano para poder repassar isso daí para o cenário ucraniano. Então, eu penso assim, diante de toda essa gravidade, diante de toda essa gama de problemas, eu não sei se os Estados Unidos vai ter condições hoje de iniciar uma situação conflitiva no Oriente Médio, que ele só sabe como é que começaria, ninguém sabe como é que isso vai acabar. Porque, por exemplo, vamos pegar aí, o movimento que eles fizeram para desestabilizar o Assad acabou fortalecendo a posição russa no Oriente Médio. Então, eu não sei, eu acho que nós temos aí um cenário de muitas incertezas.